Tudo bem com vocês? Estamos terminando o feriado, né? Espero que você tenha tido um bom dia com seus filhos ou com a sua família. E é um prazer poder cumprimentar vocês que estão aqui presentes e também as pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube também, ao vivo em outros lugares. Tem sido um prazer compartilhar com vocês a cada noite algo que possa falar ao seu coração e que nós tenhamos uma experiência mais profunda com Deus. Eu gostaria de convidá-los mais uma vez, a todos vocês, os que estão em casa e aqui, a fecharmos os olhos e buscarmos a Deus em oração nesse momento. Nosso Deus e Pai, nosso Senhor e nosso amigo, obrigado pela manifestação da Tua bondade nos quatro cantos do universo, dessa terra e da nossa vida. Nos ajuda a reconhecer e a enxergar a Tua grandeza. Nos ajuda a termos percepção da Tua presença. Nos ajuda a sermos sensíveis à Tua voz. E nos ajude, Senhor, a procurar uma experiência mais larga, mais profunda e mais constante contigo. Que Teu Santo Espírito visite cada pessoa que nos assiste agora. Cada pessoa que tem os seus dramas pessoais. Se alguém que tem passado por perdas, que receba o conforto do Espírito Santo. Se alguém que está com a Bíblia aberta e ainda não tem uma igreja, uma denominação, ou não conhece bem as Sagradas Escrituras, que Teu Santo Espírito possa guiá-la a toda a verdade. Se alguém que tem lutas terríveis e às vezes tem perdido o seu próprio ânimo de continuar na caminhada cristã e já se sente morto espiritualmente, que essa pessoa seja vivificada pelo poder do Espírito Santo. Que o Senhor nos fale essa noite. Em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é o Espírito Santo e o pecado. 9. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, diz Paulo. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, diz a minha tradução, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A gente vive em uma época em que o Evangelho parece que recebe algumas versões humanísticas. E nessas versões humanísticas, as pessoas são convidadas a se sentirem bem. É verdade que o Evangelho são boas novas. É verdade que o Evangelho vai te trazer um bem que nada nessa terra vai comparar. Mas o Evangelho, ele vai incomodar você. O Evangelho vai chamar você para morrer. O Evangelho coloca a gente para baixo. O Evangelho, às vezes, vai incomodar a gente.
Porque o Evangelho é verdade, são boas novas. Mas para que você aceite o presente das boas novas, é necessário saber que condição você está. Eu não posso dizer para você que o Evangelho, ele é paz, mas não incomoda, porque ele vai incomodar. Ele vai mexer com você. Ele vai abrir os seus olhos. Ele vai convencer você de coisas que você talvez não estava em mente querer ser convencido. Uma mudança de rota, de caminho. Nós temos um problema. E o problema que nós temos é um problema sério, muito sério. Mas muito sério. E esse problema é tão sério que se chama pecado. O pecado te separa de Deus. Distancia você de Deus. Cega você, neutraliza você, torna você insensível. Fez com que o Filho de Deus viesse para cá. Fez o Filho de Deus ser odiado, rejeitado, crucificado. Pecado é algo tão terrível que ele teve que derramar sangue. Se o nosso problema fosse só comportamento, para que Cristo vinha ao mundo? Se o nosso problema era só ser feliz aqui na terra, com aquilo que nós podemos oferecer, o que um ser humano pode oferecer ao outro, para que Cristo aqui na terra? Nosso problema não é só de comportamento, nosso problema é de natureza, e é nessa natureza que Deus veio trabalhar. Não para melhorar, mas para transformá-la. E o que é que ele faz? O que é que ele faz? É difícil reconhecer nossos erros, e é mais difícil ainda, talvez, reconhecer nossas condições. E qual é o papel do Espírito Santo? É dizer duas coisas. Primeiro, há um problema. Mas louvado seja Deus, o papel do Espírito Santo é também dizer que há uma solução. O nosso problema não é um problema só de comportamento, o nosso problema é de natureza. E é nessa natureza que o Espírito Santo trabalha. Então vem a pergunta. Se o nosso problema é pecado, qual é o pecado imperdoável? E aí eu quero apresentar primeiro o pecado. Será que o pecado imperdoável é matar? Moisés matou. Davi matou aos milhares. Mas quando nós olhamos para Moisés, a gente sabe que Moisés foi ressuscitado, Judas diz isso. E ele está na galeria dos heróis da fé do Senhor. Então, o pecado que não é perdoado não é o assassinato. Segunda pergunta, então, o pecado que Deus não perdoa é o adultério. Então, quando a pessoa peca por adultério, trai o seu cônjuge, e todo mundo fica sabendo disso, ou não, existe esperança para essa pessoa? Veja, Davi pecou e adulterou. Mas houve arrependimento para ele e para a mulher também pega em adultério no livro de João. Então, o pecado imperdoável não é assassinato, não é homicídio. A pessoa que enriquece de maneira ilícita, como Zaqueu. Então, roubar, fraudar, é o pecado que Deus não perdoa de maneira nenhuma? Também não.
Jesus disse: houve salvação em sua casa, Zaqueu, e foi até a casa de Zaqueu. Mas nós temos mais um. Na noite em que Jesus estava na última ceia com os discípulos, ele disse: vocês vão me trair. E Pedro disse: Senhor, todos, eu não. Naquela mesma noite, Pedro, que fez juras e juras de amor, mentiu. Será que é adultério, mentira, homicídio, roubo, que é o pecado imperdoável? Não. A segunda coisa, será que no pecado imperdoável contra o Espírito Santo, é possível cometer em vida? É possível que uma pessoa em vida cometa o pecado contra o Espírito Santo? A Bíblia diz que Saul foi um homem cheio do Espírito, mas não ouvia Samuel, não ouvia Jonatas, seu filho, não ouvia Davi, e o texto diz: depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. Deus permitiu isso, porque o coração humano tem que estar ocupado, tem que estar preenchido com alguma coisa. É incrível a história de Saul. Nós estamos agora estudando Reavivados, lendo, nós terminamos agora Samuel, 1 Samuel, e você vê que trajetória, que vida, que brilho, que promessas, que realizações, mas pouco a pouco ele foi se afastando. Pouco a pouco ele foi se distanciando. Será que Deus não falou com Saul? Várias vezes. Várias vezes. E quando a gente olha o exemplo também de Faraó, o sol é capaz de derreter e de tornar duro. Depende do objeto, depende da substância. No caso de Faraó, Deus queria se revelar a ele, a nação inteira, queria salvar todo mundo. Mas a resistência, a petulância, a arrogância, o orgulho do rei, levou à morte do seu filho e de todos. Pois aconteceu o quê? Endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair. É algo que acontece aqui dentro. O pecado acontece aqui dentro, é Deus falando, Deus procurando, Deus tocando, às vezes gritando. O tempo todo Deus está interessado em você, o tempo todo. O tempo todo Ele fala, Ele busca. Quando nós olhamos para essa experiência do Faraó, pastor Alberto Tim, que foi professor dessa instituição, diz: em vez de se humilhar e arrepender-se, Faraó se fechava cada vez mais aos apelos divinos. Cada novo apelo para abrandar o coração acabava gerando o efeito contrário de endurecimento. Permita compartilhar algo com vocês. Quando eu fui para o internato, eu fiz uma malinha assim bem feita, e eu tinha certeza que ia trabalhar no lugar top. Na época, eu seria hindu. Alguém sabe o que significa isso? Essa geração já não sabe mais nada disso, né? Industriário, aquele que trabalhava muito e tinha que estudar mais ainda. E aí então, quando eu entrei, eu contei toda a minha experiência de 2 meses de batismo, e achava que todas as portas seriam abertas para mim. E o diretor interno disse para mim: olha, eu gostei muito de você, viu? Disse: foi mesmo. E eu já comecei a vibrar: Deus, como o Senhor é bom, as portas já estão se abrindo. Aquele crente, né, feliz da vida. Disse: olha, eu vou colocar você no setor de importação.
Eu disse, é mesmo? E tem isso aqui no internato? Mas eu não tenho nenhuma experiência de importação. Não, você vai. Você vai para a vacaria, todas as vacas são importadas. Eu disse, é mesmo? É. Aí eu perguntei, que horas tem que levantar? Eu acho que nesse período agora, em torno de 3 horas, mais ou menos, 3h15 da manhã. E fui. Eu olhava para os rapazes ali na ordenha, os braços deles assim, eu não tinha nenhuma marca nenhuma ali. Os braços com bons contornos, musculosos. E eles seguravam assim a teta da vaca e parecia um jato. Eu olhava tecnicamente para todo esse processo. Teoricamente, de cima para baixo, você vai apertando, fechando. Aí cai um pingo de leite no fundo do balde. Eu passava horas, e rapidinho eles iam lá, olhavam para mim, e eu disse, irmãos, por favor, me espere aí que eu vou chegar lá. E depois a gente ia para a roça, enxada, pá. E assim foi a jornada. Aí um dia, eu fui percebendo que eu fiquei com tantos calos, eu nunca tive calo na vida, mas sempre tem a primeira vez. Que eu pegava o garfo com as pontas dos dedos. Naquela época não existia a palavra enfermaria. E aí então eu tentava enrolar uns panos, eu tenho marcas de calo até hoje. Porque eles não saem. Depois eu percebi que depois da ferida, a pele interna fica extremamente dura. Aí então você resiste ao que vai vir depois. O problema é que esses calos parece que deixam você um pouco insensível. O problema não é calo nas mãos. Não são os calos das mãos. Esse não é o problema. Não é calo no pé o problema. O problema é que camada e mais camada é construída no nosso coração e pouco a pouco a gente vai se afastando e não ouvindo o que Deus tem a dizer para nós. Qual é a obra central do Espírito? Convencer do pecado, da justiça e do juízo. E como ele conversa falando, ele é um grande comunicador. Falando de manhã, falando à tarde, falando à noite, falando quando você está no ônibus, falando quando você às vezes liga uma rádio, falando quando está na televisão, falando com o seu amigo, fala de várias maneiras. E às vezes ele espera o quê? Um retorno. Porque é difícil falar com alguém, você fala, e essa pessoa não responde, ela não diz nada. E o pior é que você pode dizer não, você pode se afastar, mas pior do que isso é ser indiferente. Mas ele não para de falar. Enquanto você viver, Deus estará à sua procura, em qualquer lugar. E não existe lugar nesse mundo, nessa terra, que Ele não esteja caminhando para procurar você, para falar com você. Veja algo que nos chama aqui a atenção. Jesus estava um dia no meio dos escribas e fariseus, e Ele estava entre eles para salvar. Com sua beleza, sua ternura, seu amor e sua graça. E é interessante que todos eles resistiram a Cristo. E olha o que ele diz. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado. Espera aí, o que será perdoado? Veja só essa primeira parte. Tudo. Pastor, eu fiz algo terrível na minha vida. Tudo. Pastor, às vezes eu tenho lembranças que me incomodam, tudo. Pastor, eu fui longe demais, tudo.
tudo. Um dia eu estava no internato, na Fátima, eu era monitor. E um dia um rapaz, ele iria fazer teologia, entrou para fazer o curso, para prestar o vestibular. E às vezes eu olhava para aquelas cabines, naquela época tinha as cabines telefônicas ali na monitoria, e o rapaz passava horas e horas, conversando, até tarde. E um dia ele me procurou. Ele disse assim: será que Deus me perdoa? E eu disse: claro que perdoa. E ele perguntou: você sabe o que eu fiz? Eu disse: não, mas eu sei que ele perdoa. Não importa o que você fez, o que importa é o que ele fez. E o que ele fez perdoa você. E ele disse: eu tinha um relacionamento sexual ativo com minha namorada. Deus tem um sonho para mim, para que eu seja um pastor, eu estou aconselhando ela. Mas o que você tem a dizer? O que eu tenho a dizer é que você volte, cuide dela e cuide da criança. Mas eu vou abandonar o curso. Eu disse: você vai abandonar uma família? Lucas, tudo bem? Eu disse: tudo bem, amigo. Lucas, eu fui disciplinado, eu estou muito feliz. Eu disse: eu nunca vi ninguém tão feliz assim, disciplinado na igreja. Você está muito feliz? Estou, mas não é pela disciplina não, é porque minha filha nasceu, ela é linda, eu vou cuidar dessa família e vou um dia apresentar Jesus Cristo. Deus perdoa tudo. Sua consciência afetada também pelo pecado pode dizer: ele não perdoa. A sociedade pode dizer que não perdoa. Uma tropa de demônios pode dizer: ele não perdoa. Mas Cristo envia o seu Espírito e fala ao seu coração e diz: se você acreditar, você está perdoado. Nós não podemos ser dirigidos pelas nossas conclusões afetadas pelo pecado. Nós temos que acreditar pela influência do Espírito. E olha o que diz mais: será perdoado tudo de todos os homens. Você sabe por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. É por isso que tudo é perdoado. Mas ele diz: mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Então, o que é pecado contra o Espírito Santo? É resistir à voz de Deus. É Deus dizendo assim: Lucas, não assiste isso não. Lucas, não coloca isso na tela do computador não. Lucas, não veja isso no celular não. Você tem um relacionamento com sua namorada e você está avançando. Deus está falando com sua consciência, porque é por lá que Deus te convence dos seus erros e é por lá que Deus te enche de graça. É aqui na mente. É na mente que Deus trabalha. Ele está agora nesse mundo com bilhões de pessoas trabalhando na mente de cada uma delas. E Satanás também está trabalhando na mente das pessoas. Por que eu tenho que interceder pelas pessoas, pastor? Porque quando eu intercedo, eu peço que o Espírito Santo imprime na mente daquela pessoa com mais força seu poder redentor. Quando eu não intercedo por ninguém, o inimigo, ele fala, ele comunica, ele quer dominar as mentes. Quando eu intercedo no grande conflito, é o Espírito Santo que toma a frente. Por isso, você precisa orar mais pelas pessoas. Nós estamos em um grande conflito. De um lado, o inimigo querendo dominar, do outro lado, o Espírito Santo querendo convencer que não haja nada em nossa vida que resista. E aqui é importante nós lembrarmos de uma coisa. Ele está trabalhando. E ele quer convencer. E eu quero que vocês agora reflitam sobre o que Paulo diz no livro de Atos. Paulo ficou em uma casa alugada em Roma. E o que é que Paulo faz? Paulo convida alguns líderes para falar de Jesus Cristo. E você sabe o que acontece? Isso aqui, ó.
eles resistem. E Paulo então cita Isaías, que é assim, ó: bem falou o Espírito Santo. Bem falou. Quem falou? O Espírito Santo, que ele fala aos pais de vocês. Então o Espírito Santo falou atrás, há séculos, e estava falando naquele momento, em Roma, por meio do profeta Isaías: vá a este povo e diga: ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está o quê? Endurecido. Se cada vez mais que você resiste, Deus falando, o coração vai endurecendo. Como é que uma pessoa que foi batizada na igreja, que caminhou com Jesus, que tinha tanta paixão, que tinha tanta alegria, que tinha tanta entrega, se envolvia com tudo? Se envolvia com tudo na igreja. Talvez aqui da frente foi colocado nos braços de um pastor para receber as bênçãos, para receber a dedicação. Participou do clube de desbravadores, se envolveu com tudo. Às vezes filho de pastor, filha de pastor. Aí cresceu. E foi permitindo que pequenas aberturas em seu coração fossem feitas. Permitiu que uma voz dominasse mais do que a voz de Deus. Foi se rendendo a pecados ocultos que não foram confessados. Começou a se identificar com esses pecados de qualquer maneira. E foi se distanciando. Não foi Deus que falou, deixou de falar. Não foi Deus que deixou de buscar. Foram os passos que nós, pouco a pouco, foram dados, que diminuiu a voz de Deus. Não foi Ele que deixou de falar. Fui eu que deixei de ouvir. Você sabe qual é o apelo de Apocalipse para os últimos dias? É um chamado para que a gente coloque o colírio nos olhos. Ellen G. White, no livro Desejado de Todas as Nações, veja o que ela diz. Veja o que ela diz. A manifestação mais comum do pecado contra o Espírito Santo se baseia em ignorar constantemente o convite do céu e se arrepender. Constantemente. Deus está lançando convites a todos nós, constantemente. E constantemente eu resisto. Mas se nessa noite você for sensível à voz dele, ele vai trabalhar no seu coração. Se você não resistir, marido, você que talvez esteja vivendo uma experiência de infidelidade que só está entre você e Deus e outra pessoa, Deus está trabalhando no seu coração. Deus está dizendo que esse não é o caminho. Você vai destruir sua vida, você vai destruir seu casamento, você vai roubar a paz dos seus filhos serão atropelados com a separação. Em nome de Cristo, deixa isso de lado. Você tem uma família querida, você tem uma esposa fiel, você tem filhos que Deus colocou em seu colo. Em nome de Jesus, abandona isso. Se existe algum vício, jovem, que só está entre você e Deus, não vá de novo essa noite. Não alimenta isso. Isso vai destruir. O inimigo, o pecado veio matar, roubar e destruir. E Jesus nessa noite quer que você tenha vida e vida em abundância. E vida em abundância é vida que se rende. É vida que se entrega. Se existe algum relacionamento aqui nessa instituição, ou algum relacionamento que não está bom, ou não está bem, do outro lado da tela, não resista à voz do Espírito Santo. Não deixe de pegar um telefone e ligar para essa pessoa, de dizer: me perdoa, eu critiquei você, eu magoei você, eu feri você, mas eu quero alguma reconciliação agora com você, porque o Espírito Santo está trabalhando em meu coração.
O Espírito nos leva a estar em harmonia uns com os outros, mas acima de tudo, o Espírito nos leva a estar em harmonia e em paz com Deus. E vem uma coisa, amigos, vem uma coisa, nada, mas nada é mais precioso nessa vida do que você colocar sua cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque você não deve nada a ninguém. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Uma vez eu estava conversando com um pastor jubilado, e ele disse assim: Lucas, eu estou aqui ativo, pregando em um lugar, fazendo semana em outro lugar, estou aqui ativo. E um dia eu fui pregar numa igreja, e quando eu preguei naquela igreja, pastor, quando eu preguei naquela igreja, eu estava me cumprimentando com as pessoas, e de repente uma pessoa ficou possessa, levaram para uma sala. E naquele momento, o inimigo disse assim: não entre aqui não, porque se você entrar, eu vou contar todos os pecados que você cometeu. E sabe o que é que o pastor fez? O pastor disse: pode contar todos os que não foram apagados pelo sangue de Jesus Cristo. Pode contar todos. E sai agora, em nome de Jesus Cristo. E o demônio foi embora. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Vivam em paz com Deus. E viver em paz com Deus é se render à voz do Espírito Santo que fala com você agora. Eu quero concluir e quero fazer um apelo a vocês, contando uma história que toca muito meu coração. No meu primeiro distrito, em minha primeira igreja, com a sonda no nariz, na varanda da casa, e não falava mais. E naquele momento, eu cheguei perto dele, quero levar o senhor aqui do outro lado, naquela outra sala. Você vai comigo? Se vou. Ok. E então ela me levou para outra sala e disse assim para mim: pastor, esse homem que está aí fora, são 40 anos juntos, nunca entregou o coração a Deus. Desde que eu me converti, eu orei por esse homem, eu jejuei por ele. Dia das crianças eu tentava levar ele para a igreja para participar. Tinha pais que não eram da igreja que iam, mas ele não ia. Encontro de casais, nem pensar. Semana Santa, semana de oração, nem pensar. E eu insistia muito com esse homem. Muitas vezes, mas muitas vezes, ele me deixava sozinho. Muitas vezes. Eu sabia onde estava, com quem estava e o que estava fazendo. Mas eu nunca desisti dele. Um dia as minhas amigas se aproximaram de mim e disseram o seguinte: larga esse homem, vá viver uma outra vida, escolha outra pessoa. E ela dizia: não, eu nunca vou desistir dele, porque eu acredito que Deus quer que eu lute por ele, e eu não vou desistir dele. Ele está morrendo, pastor. Pastor, faça um apelo para ele agora. Faça um apelo forte, pastor. Eu voltei, e quando eu voltei, segurei a mão, e já ia falar de novo. Ela disse: não fala agora não, pastor. Eu quero falar. Aliás, pastor, eu quero, pastor, cantar. Eu olhei para ela: você não quer cantar, irmã? Disse: quero. E ela cantou o hino Deixa Entrar o Rei da Glória. Abriu o inário surrado, usado por tantos anos, chegou bem pertinho do ouvido do marido, com aquela voz embargada, cansada, uma história por trás daquele hino, e disse: meu bem, eu vou cantar para você agora, viu?
Lineu foi um dos hinos mais lindos que eu já vi cantado em minha vida. Com a alma, com a alma. Depois que ela terminou o hino, ela disse: pastor, faço o apelo agora. Eu segurei a mão dele, o ancião segurou a outra, e eu disse para ele: meu querido irmão, você acredita que os seus pecados estão perdoados? E que não existe passado, só existe presente e futuro para aqueles que se entregam a Jesus Cristo? E você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, esquecendo tudo que ficou para trás e tendo a esperança de ter vida eterna nele? Se você acredita, aperte minha mão agora. Ele apertou e apertou com força. E apertou com força, com tanta força, que o ancião que estava do outro lado disse: pastor, ele está apertando forte. Eu disse: eu sei. Naquele momento, aquela irmã, ela estava de óculos naquele momento, ela pegou os óculos, colocou acima da cabeça, virou as palmas das mãos para dentro do seu rosto, com várias linhas do tempo aqui, e começou a limpar as lágrimas. E eu via no seu rosto uma coisa: valeu a pena. Deus vai trabalhar no coração do seu pai que ainda não se entregou a Jesus Cristo. Deus vai trabalhar no coração da sua mãe que ainda não entregou a Jesus Cristo. Deus é capaz de trazer de volta o seu irmão que foi batizado nessa igreja e que está longe. Deus é capaz de trazer seu filho que está longe. A sua voz não consegue mais alcançar. Todas as portas, todos os canais de comunicação estão fechadas dentro da sua própria família, mas Deus consegue alcançar seu irmão, Deus consegue alcançar o seu pai, Deus consegue alcançar o seu filho, Deus consegue alcançar o seu amigo. Deus pode, Deus pode. E é por isso que eu quero convidar você a acreditar. E nesse momento, aqui e agora, eu quero que você ore, e eu vou estar fazendo isso agora, por uma, duas ou três pessoas, que você deseja que agora o Espírito Santo fale ao coração dessa pessoa. Você pode vir aqui à frente agora, por favor, para orar comigo? Pastor, eu tenho alguns nomes que eu quero que nessa noite o Espírito Santo possa impressionar, possa falar. Eu tenho alguns nomes. Eu queria que essa história se repetisse em minha casa. Querido Deus, obrigado por tua obra constante em nosso coração. Obrigado porque mesmo nos deslizes da vida, o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque é possível ouvir tua voz claramente falando ao nosso coração. Obrigado por nos dizer essa noite que não há pecado que não possa ser apagado pelo sangue de Jesus Cristo. Não há vida tão marcada pelo pecado e suas consequências que não possa ser transformada à imagem e semelhança de um filho de Deus. Obrigado por nos abraçar nessa noite. Obrigado por nos ensinar que é preciso esquecer e olhar para frente, recomeçar e permitir que a tua obra aconteça em nós todos os dias.
Nesse momento eu te peço que teu Santo Espírito visite cada pessoa que foi mencionado em cada coração nessa noite. O filho que ainda não voltou, o irmão que abandonou a fé, o pai que ainda não se entregou, a mãe que ainda resiste, aquele colega da universidade que se afastou. Traga todos eles de volta para os teus braços. Que nenhum ser humano, por mais terrível que seja o seu estágio, que a gente nunca desista de ninguém, porque Deus não desiste de ninguém. Que teu Santo Espírito continue falando, e que todas as vezes que Ele falar ao nosso coração e à nossa consciência, nós sejamos sensíveis. Nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abrace seu irmão, deseja a ele uma boa noite. Deus abençoe a todos.